A paz do Senhor Jesus. Há pouco tempo estava na igreja um culto abençoado, onde o pregador falou sobre a família de Isaac. Lá no livro de Gênesis, ele contou que estava lá o relato, já tem um relato da história, né? Mas ele fez esse questionamento para a igreja, se o que Rebeca fez foi certo ou errado, a respeito da primogenitura herdada pelos os filhos de Isaac. Ele na pregação lá, ele foi falando sobre a história, né? E aí, como alguns já sabem, Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer que Isaac orou 20 anos para que Rebeca tivesse filhos. E ela teve dois filhos. E quando ela estava no seu ventre com esses dois filhos, a Bíblia vai relatar que eles brigavam entre si, dentro do ventre. E foi se perguntar ao Senhor, e o Senhor disse que eram duas nações que estavam dentro do ventre dela, e o maior serviria ao menor. A Bíblia vai dizer que, passados tempos, os dois cresceram, um foi caçador e o outro vivia das coisas domésticas de casa, né? Ajuda na sua mãe. E a Bíblia vai dizer que Isaac já estava velho e não sabia a hora que ia morrer, e pediu o seu filho que preparasse um guisado saboroso para ele, uma caça saborosa. Então, antes que o abençoasse. Então, Esaú saiu e foi atrás da caça. Mas só que a mulher de Isaac, ouviu a conversa e conversou com Jacó e pediu para Jacó pegar dois cabritos para que ela preparasse um guisado saboroso para Isaac, para que depois disso Isaac abençoasse ele. Mas só que Jacó disse que era liso. A pele dele, seu irmão era mais peludo e ele tinha a pele lisa, e o pai dele ia descobrir, por mais que estivesse cego. E em vez da bênção, ia dar maldição. Aí Rebeca foi intervir dizendo que a maldição recaia sobre ela. Por que Rebeca fez isso? Rebeca fez isso pelo simples fato de que Esaú, por mais que Rebeca tivesse ouvido de Deus que o maior serviria ao menor, você vai ver que no decorrer da vida, Esaú faz escolhas que não agradam a Deus. Tipo, se une às filhas de Canaã, se casa com, com a, com a filha de Ismael. Então, aquilo que Deus disse que não era para fazer. Que a aliança dele era pura, a aliança dele. Não podia se misturar com as mulheres de Canaã, porque as mulheres de Canaã, ela tinha um histórico muito ruim de depravação, não temia a Deus, adorava outros deuses. E Rebeca, temendo isso aí, ela entendia que a sua linhagem ia se perder. Então ela interviu, fez o guisado, preparou Jacó para entrar na presença de Isaac, colocou peles de ovelha nas suas mãos e deu guisado. Quando Isaac perguntou, Jacó disse que não era ele, era Esaú. Aí deu o guisado a ele, ele comeu e depois o abençoou. Aí se houve o questionamento, né? Se Rebeca agiu de forma errada. Porque é o seguinte, eu acredito que quem errou mais ali em toda essa história aí foi Isaac. Por quê? Porque quando Rebeca estava grávida das duas crianças, foi se consultar o Senhor. Então, ou seja, eu acredito que os dois consultaram o Senhor e sabia que quem nascesse primeiro não ia herdar a primogenitura, porque diz que o maior serviria ao menor. Então o menor ia ser o primogênito.
Mas só que para Isaac ele não aceitava, ele aceitava que o primogênito é aquele que o primeiro que nasce. E outra coisa, o texto vai dizer que a caça de Esaú era do seu agrado. Então, ele ia pelo que o filho dele agradava a ele. O filho dele agradava a ele em tudo. Como Jacó não tinha essa habilidade de caça, não tinha como ele agradar o pai. Ele agradava mais a mãe nos afazeres da casa. Então, o que que acontece? Você vendo esse relato aí, você percebe que não é correto enganar os outros, não é correto, que você vai ver depois que o próprio Jacó sentiu na pele do que é ser enganado. Ele topou enganar o seu pai, mas em contrapartida, quando ele saiu e foi para Padã Arã, e foi para o seu tio lá, Labão, e se casou com a sua filha, você viu que os filhos de Labão com Labão enganaram ele, e não deram a mulher que ele tinha prometido, deu outra mulher. Então, o que acontece? Aquilo que a gente faz aqui na terra, a gente viver de engano, a palavra de Deus é bem clara, que as pessoas do mundo, elas enganam e são enganadas. Então, o engano não é de Deus, né? Mas aquilo que Rebeca fez, ela fez prevendo o melhor para o filho dela. Por quê? Porque se Esaú herdasse tudo de Isaac, o que ia acontecer? Toda a riqueza de Isaac ia se perder, porque Esaú ia transferir toda a riqueza para as mulheres de Canaã, ia nasceram filhos de Esaú com mulheres cananeias, então a semente de Abraão já não se tornou pura aí. Mas em Jacó a semente continuou pura, porque Raquel e Lia era um parentesco próximo de Abraão. Então a semente ia continuar pura. Então o pregador fez lá e disse que todos na visão deles, todos estavam errados. Por quê? Por causa que não aceitaram que o menor ia servir o maior, e ainda Isaac preferia Esaú por causa da caça, e não preferiu. Foi chamado, até hoje, Deus é chamado Deus de Isaac, por quê? Porque Isaac ele viveu uma vida justa. Nessa parte aí, ele já era velho, né? Já não, a pessoa com certa idade já não toma certas atitudes assim, tipo, moralmente correta, né? Por causa do quê? Por causa da debilidade da pessoa. Então, nesse caso aí, foi uma boa pregação, foi, mas ficou aquilo de se pensar. Deus poderia arrumar outra forma de abençoar Jacó? Poderia. Mas a mãe dele deu o jeito dela, né? E acabou o filho gerando consequências. Então, muitas das vezes, a gente não pode ajudar Deus. É Deus que, se ele não prometer, ele vai cumprir. Isso aí você vai ver que a gente está lendo da revista sobre a vida de Abraão, né? Deus fez uma promessa a Abraão, mas você pode perceber que quando Deus fez uma promessa a Abraão, depois que Deus fez a promessa, a mulher dele, Sara, veio e apresentou uma concubina para que se deitasse com seu marido e gerasse filho por ela. E depois teve confusão. Por quê? Porque Abraão começou a gostar da criança, a mulher se sentiu desprezada, aí começou a haver conflito. Mais na frente, Deus cumpre a promessa e Sara tem um filho. O filho de Agar não se dava com o filho de Sara, foi necessário despedir, ou seja, a gente tem que esperar a vontade de Deus. É fácil? Não é. Esperar em Deus não é fácil, não. Se alguém dizer, é fácil esperar em Deus, não é fácil.
mas é gratificante. Por quê? Porque você se alegra. E outra coisa, você tem a certeza que foi Deus que fez aquilo. Você vê Abraão teve a certeza que foi Deus que fez aquilo. Por quê? Porque uma pessoa de 90 anos ter filho, e uma mulher de 90, o Abraão tinha quase 100 anos ter filho, e a mulher dele 90 anos engravidar. Então ele tinha a convicção que aquilo ali era uma obra de Deus, não era. Já Ismael foi o quê? Foi um jeito deles de trazer a criança para o mundo. Deus abençoou ambos? Abençoou, por quê? Porque era a semente de Abraão. Deus se agradava muito da vida de Abraão, por isso que Deus abençoou tanto Ismael como Isaac. Mas a promessa para chegar até Jesus, o nosso Salvador, para ter uma semente pura, a Bíblia diz que a promessa era em Isaac seria a tua descendência, ou seja, a descendência autorizada por Deus não era Ismael, era Isaac. Por quê? Porque Ismael foi um jeito do patriarca de ter filho. Mas em Isaac foi uma promessa dada por Deus. Então em Isaac seria a descendência que passaria por Jacó, que chegaria aos 12 patriarcas, que chegaria em Judá, que é o quarto filho de Jacó, e de Judá vinha Davi, e de Davi vinha Jesus Cristo, da descendência de Davi. Então você vê aí que, como Jesus veio da descendência de Davi, então a linhagem era pura, desde Abraão até Jesus, toda essa linhagem aí. Você vê que essa linhagem está no Evangelho de Mateus e está também no Evangelho de Lucas. Um é a linhagem de José e outro é a linhagem de Maria. Veio Jesus. Mas Jesus não veio da relação do homem com a mulher. Jesus veio de uma obra do Espírito Santo. E Maria concebeu e deu à luz um filho. E Maria era descendência também de Davi. Ou seja, Jesus tinha uma linhagem. Então aquilo que aconteceu ali, você pode perceber que são falhas humanas. São falhas humanas. Mas o bom é que Deus, ele não falha. E quando ele faz uma promessa, ele sabe o desenrolar da vida do homem. Quando a palavra diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, e quando ele foi falado para Rebeca que o maior serviria ao menor, sem eles ter feito nenhuma obra ainda, isso mostra a imutabilidade de Deus e mostra também a onisciência de Deus. Diante das coisas acontecerem, ele já sabe o desenrolar de tudo. Então a questão não é porque ela mentiu. A questão era o quê? É que Deus já sabia o que ia acontecer. Por isso que quando ele disse que o maior serviria ao menor, ele já sabia o que ia acontecer quando os dois nascessem. Para mostrar o quê? Que Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas Deus pode interferir, Deus pode interferir na vida do ser humano. Deus pode interferir, mas quando Deus fala uma coisa, é porque Ele sabe, antes das coisas acontecer, antes que haja uma palavra na nossa boca, tudo Ele sabe, diz o salmista. Então quando Rebeca mentiu, Deus já sabia o que aquilo ia acontecer. Outra coisa, quando Deus disse que o maior serviria ao menor e Deus amava Jacó e aborrecia Esaú, ele não tinha nem feito obra nenhuma. Ou seja, Deus já sabia que Esaú ia se inclinar para as coisas erradas. Porque Deus só aborrece quem se inclina para o mal. E Deus só ama aquele que faz sua vontade. Por mais que Jacó vivesse uma vida simples, que não agradava o seu pai,
mas Deus amava Jacó antes dele fazer qualquer obra. Então, antes de nascer, Deus já sabe tudo. O problema é que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe o dia de hoje, a gente tem que viver hoje. O amanhã pertence a Deus. Então eu ouvi essa palavra, eu peguei uma reflexão, vou trazer aqui para o canal. Que Deus abençoe a sua vida, tenha paciência para ouvir. Se você não entendeu, volte o vídeo, reveja os pontos. E você vai perceber que Deus, Ele é onisciente. Quando Ele disse a Rebeca a respeito dos 2 filhos dela, é porque Ele já sabia o desenrolar todinho da vida deles, o que eles iam fazer. Agora, a responsabilidade deles era o quê? Como os 2 eram filhos de Isaac, a responsabilidade deles era fazer conforme os pais fez. Todos os 2. Era para eles ter feito aquilo que os pais faziam. Por exemplo, Abraão não se envolveu com mulheres cananeias, não se envolveu. Ele se envolveu com a concubina, com o sentimento da mulher. Mas só que a Bíblia vai dizer que Deus não aprovou essa linhagem dele, não. Abençoou o filho porque era filho de Abraão. Mas ele aprovou Isaac, que era filho de Abraão e Sara. E a mesma coisa, quando Isaac estava para casar, Deus escolheu Abraão escolheu uma noiva para Isaac. E escolheu da parentela dele, para os 2 casar e ter descendência pura, não de Canaã. Canaã já estava condenada. Às vezes a pessoa diz assim, não, Deus destruiu Canaã quando Moisés começou. Não, Canaã já estava condenada. Por quê? Porque Canaã, a nação é descendente de Cã. E quem era Cã? Era um dos filhos de Noé. E sendo um dos filhos de Noé, a Bíblia vai dizer que quando saíram da arca, Noé viu o fruto da vide, que era o vinho, a uva, né? E acabou, não sabia o que era fermentação, acabou se embriagando e ficou nu. E Cã, que era o filho dele, viu aquilo ali e não cobriu a nudez de seu pai. Mas sem Jafé cobriu. E quando ele caiu por si, quando ele voltou ao normal, no outro dia, foi dito a ele o que Cã fez. Então Noé amaldiçoou Cã. E Cã teve a sua descendência, os filhos de Canaã. Então os povos de Canaã é descendente de Cã, filho de Noé que foi amaldiçoado. Ou seja, antes que Abraão já entrasse na terra, os filhos já tinham recebido uma sentença de maldição. Por quê? Porque Noé era um homem justo e era profeta. Então já vivia debaixo de maldição. Então por isso que Deus não queria que Abraão tivesse linhagem junto com as filhas de Canaã. Mas o que foi que fez Esaú? Esaú começou a ter relacionamento com mulheres cananeias, contaminando a semente do seu pai. Então a Bíblia diz que Deus o aborreceu. Mas Deus amou a Jacó, porque ele não fez isso, ele procurou da descendência dele. Por mais que ele foi enganado, ele buscou o parentesco de Abraão. Para quê? Para que seguisse a sua linhagem. E você vai ver que todos que entraram na linhagem de Jesus Cristo, eles tropeçaram, erraram, mas a linhagem era pura. Por quê? Porque de Abraão até Davi são 14 gerações, e de Davi até os deportados de Babilônia são 14 gerações, e do deportado de Babilônia até Jesus Cristo foi 14 gerações. Então todas as gerações, isso você vai ver no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Você vai ver que a linhagem de Cristo ela era pura. Não tinha envolvimento com pessoas estrangeiras.
Mas, irmão, se você for ler, tá lá Ruth, tá lá a Moabita lá, Raabe, mas só, irmão, que elas estão lá porque elas se converteram. Mas só elas se converteram. E só que é o relacionamento dela com a semente de Abraão, que era Boaz, semente de Abraão. Ou seja, eu acho que não é Zebulon não. O outro eu não conheço, eu não estou agora lembrando não. Mas Boaz e Ruth, Boaz era da descendência de Judá. Então a semente toda de Cristo era pura. Então você não vai ver dizendo Jesus Cristo da descendência de Esaú. Não vai ser. Por quê? Porque já sabia que ele ia se contaminar. Deus já sabia. E sabia que Jacó ia permanecer fiel. Então antes daquilo acontecer, Deus já sabia. Cabe o que a cada um de nós. Nós hoje estamos na presença do Senhor, buscando ao Senhor, mas não sabe o dia de amanhã. O que a gente tem que fazer? É viver cada dia. Jesus disse, não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, viver hoje. A gente não sabe de amanhã, hoje a gente estamos salvos. Mas tem muita gente que não conhece o Evangelho e pode também alcançar a salvação. A promessa era só Abraão, a sua descendência. Mas quando veio Jesus veio resgatar os judeus porque viviam em opressão. Mas só que eles não entenderam que Jesus era o Salvador deles. Aí Deus abriu uma porta. Para quê? Para que todos aqueles que nele crêem, quem eram? Os gentios. Quem é os gentios? São os povos não judeus. São os gentios. Aí Deus deu essa possibilidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje nós não somos judeus. Nós somos gentios. Pode ser que algumas pessoas seja descendente de judeu. Pode ser que seja. Entendeu? Porque você vê vários envolvimentos, pessoas se envolvendo com pessoas estrangeiras, acaba, né? A linhagem. Pode ser que você seja descendente de judeu. Mas a gente não vai confiar nisso. O que a gente vai confiar? Confiar que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, se arrepender, se converter, Jesus recebe a nossa vida. E a gente passa a ter a promessa da vida eterna. A promessa era só para os judeus, mas como eles rejeitaram, aí a descendência, aí todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus vai buscar o seu povo, ainda tem promessa para os judeus? Tem. Mas você vê que quando Rebeca faz aquilo ali, Deus já sabia que ia fazer Esaú. Deus já sabia o desenrolar todo dia, até hoje e até adiante, daqui a 100 anos. Deus vai saber daqui a 100 anos se as pessoas ainda vão querer Ele. Uma coisa é certa, Jesus em breve voltará. A nossa esperança, a esperança também da igreja, a nossa esperança é que Jesus vai voltar. Ou a gente vai pelo arrebatamento, ou a gente vai através da morte. Mas quem será salvo? Aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador. Ah, só os cristãos vai ser salvo? Não, tem gente que é denominado cristão, mas não é salvo. Por exemplo, os católicos são denominados cristãos, mas eles não são salvos. Por que eles não são salvos? Por quê? Porque ele divide a glória de Cristo com Maria. Eles têm Maria como uma intercessora dele, uma mediadora. E Maria não é mediadora. Quem é mediador é Jesus. Você vê isso lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo,
que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então está lá na carta que quem é mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Os católicos não aceitam isso não. Acho que mediador é Maria, mediador é os santos. Não, mediador só tem um mediador. Lá no Evangelho segundo escreveu o João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então a gente tem que pregar isso aí. Às vezes, muitas das vezes a gente não fala, porque muitas das vezes vai acabar causando contenda e confusão. Mas quando você tiver a oportunidade, fale. Só há um mediador entre Deus e os homens. Não existe outros mediadores. Se você acredita, eu não posso fazer nada. A palavra de Deus é clara, ela diz assim. Então, quando Jesus vier na sua glória, ele vai buscar o que é seu. É os evangélicos, é os católicos, é os espíritas? Não. É aqueles que obedecem a sua palavra. Pronto. Mas, irmão, existe muitas igrejas, existe a Assembleia de Deus, existe a Universal, existe a Deus e Amor, existe Canaã, existe vários ministérios, as pessoas vão ser salvas? Vão. Por quê? Porque o ministério ele só é autêntico, a igreja de Cristo só é autêntica por causa dos princípios. Qual é o princípio? Ter Jesus como Deus. Se a religião tem Jesus como Deus, o único Deus, se aquela pessoa que está nessa religião acredita em Jesus como o único Deus, ela é salva. É claro que quando eu falo de salvação, a gente tem que viver uma vida de piedade, se afastar do pecado, fugir do pecado, né? Temer a Deus, andar em santidade, temor. Tropeçamos todo dia, todos nós tropeçamos em muitas coisas. O apóstolo Tiago fala que nós tropeçamos em muitas coisas. Mas esse tropeço não pode servir de escândalo. Para quê? Para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Então a gente tem uma responsabilidade. A gente carrega um nome poderoso. Então só quem vai ser salvo é quem acredita que Jesus é o único Deus. Porque Jesus é Deus. Isso você vai ver nos evangelhos. Isso em 1 João fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Isso é inquestionável. Outra coisa, Jesus está à direita de Deus. Você vai ver isso na visão. Isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quando esteve apedrejado, veio o Senhor à direita de Deus. Então ele está sentado à direita de Deus. Então Jesus é Deus. Mas está à direita de Deus, ele é Deus? É. Ele é Deus na pessoa do Filho. Porque existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Agora Maria não é Deus, os apóstolos, os santos, chamados santos, não é Deus. Religião não é Deus. Só quem é Deus é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três é Deus. Pronto. Então esses três são Deus. E cada um com a sua função. Deus Pai como juiz, Deus Filho como mediador e Deus Espírito Santo como intercessor. Então existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então Jesus é Deus. Se a religião não acredita que Jesus é Deus,
Ela está fora, está ensinando errado. O catolicismo acredita que Maria é Deus. Maria não é Deus, não. Ah, mas ela é mãe de Deus. Se é mãe, é superior. Não, ela foi mãe de Jesus. Mas Jesus não é Deus? É. Mas ela foi mãe de Jesus aqui na terra. Por quê? Porque Jesus tinha que vir para a terra. E veio através do ventre de Maria. Mas não quer dizer que ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. E Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, você não vai ver dizendo Jesus ressuscitado, filho de Maria. Não vai dizer isso aí, não. Depois que Jesus ressuscitou, até antes de Jesus morrer, se Maria fosse mãe de Deus, Deus tinha colocado ela acima dele, mas não colocou. Pelo contrário, quando Jesus estava na cruz, Jesus na cruz, e estava lá o seu discípulo João, e estava a sua mãe e mais duas amigas dela na cruz. E quando Jesus olhou para Maria, disse assim, mãe, não disse nem mãe, está aí teu filho, não, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. E ele disse para João, filho, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, João recebeu Maria como sua mãe em casa. Ou seja, se ela fosse mãe de Deus, na hora que ele ressuscitou, tinha levado ela e ela tinha um trono acima dele. Mas não é, isso aí tudo mentira. Jesus é Deus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus deixou de ser Deus nunca. Ele é Deus na pessoa do Filho. Então Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus aqui na terra. E no dia do arrebatamento, ela, com todos os santos que serviram ao Senhor, vão ressuscitar. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Pedro, todos vão ressuscitar. Eles ainda estão esperando Jesus. O único que ressuscitou está à direita de Deus, se chama Jesus Cristo, está à direita. A pessoa à direita de Deus. Você sabe onde é que Deus habita? Jesus está à direita de Deus. Se você lê Isaías 59, versículo 15, diz mais ou menos assim, ó. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no alto e santo lugar, e também com abatido e contrito de espírito, para vivificar o coração do abatido e vivificar o coração do contrito. O alto e sublime, está dizendo. Eu habito no alto e sublime. Tem uma passagem lá nas cartas de Paulo, que diz que Deus habita na luz inacessível. Você sabe o que é inacessível? É que você não tem acesso. Só para ver a magnitude do que é Deus. Como pode um ser humano dizer que Maria é mãe de Deus? Maria era uma mulher comum como todas as mulheres. E outra coisa, o Evangelho vai dizer que Maria, depois que Jesus nasceu, não era mais virgem. Você vai ver que Maria teve outros filhos, teve Judas, teve Simão, teve José, teve outros filhos com José. Mas a Bíblia vai dizer que José não coabitou com ela até que Jesus nascesse, ele não tocou nela. Então, todo momento que Jesus estava no ventre dela, era ela virgem. Mas depois, irmão, seja sincero, uma mulher que gera uma criança, ela continua sendo virgem? Você que é mulher sabe disso. A mulher que gera uma criança,
A sua parte embaixo, ela dilata. Você acha que depois que sai uma criança pelo órgão da mulher, ela continua sendo virgem? É muita hipocrisia. Como é que diz que é virgem Maria? Maria só foi virgem enquanto Jesus não nasceu. Depois de Jesus nasceu, ela não era mais virgem. Por quê? Porque a sua parte, órgão genital, se dilatou para nascer a criança. Não tem mais virgindade da mulher. Como é que ela pode continuar sendo virgem? Você que é mulher sabe disso. É um engano, é uma mentira. Maria não é virgem. A Maria foi virgem como todas as mulheres, um dia foi virgem. Mas depois de Jesus nascer, ela não era mais virgem. E hoje as pessoas idolatram Maria, dizendo que Maria, a Virgem Maria. Não, Maria não é virgem mais. Não foi mais. Ela foi virgem, mas não é mais. E outra coisa, ela não está viva, ela morreu. E ela está esperando Jesus voltar, como todos nós estamos esperando. Muitas das vezes a gente fala isso, as pessoas acham que isso aí é uma blasfêmia. Não. Blasfêmia é você dizer que uma criatura é mãe do Criador. Isso é uma blasfêmia. É você dizer que uma criatura que foi criada ser mãe do Criador. Isso que é uma blasfêmia. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus é eterno. Maria era mortal, era uma mulher mortal. Deus não, Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Ele é eterno. Ele é Senhor de toda a terra. Ele é Senhor de todos os tempos. Ele está em todos os tempos. Jesus é atemporal. O que é atemporal? É que antes do tempo existir, ele já existia. Você vê na carta de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, que princípio é esse? É um tempo que não foi contado. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é atemporal, ele é eterno. A Bíblia vai dizer que de eternidade em eternidade, a pessoa de uma eternidade para uma eternidade. É um tempo incontável. E todos os seres humanos criados é temporal. Desde do ser humano até o animal, todos são temporários, vão passar pelo tempo. Todos vão morrer. Mas Jesus não. Jesus veio, morreu, mas ressuscitou. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Para mostrar que todo aquele que nele crê vai passar por esse processo da ressurreição. Foi ele que estabeleceu isso, porque ele é Deus. Ele diz no Evangelho de João, ele diz assim, a minha vida eu a dou e ninguém a pode tirar, eu a dou de mim mesmo. Não foi que ninguém que matou Jesus, não, ele se entregou, ele é Deus. Então fique com esta palavra. Foi muito boa a reflexão do irmão, eu acrescentei muita coisa aqui, mas é porque quando você ouve uma pregação, você acaba tendo inspiração, né? Mas o que importa é o quê? Importa é que Jesus é o Senhor da nossa vida e que Ele em breve voltará. Entregue a sua vida. Você está assistindo esse vídeo, ouviu até aqui, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele em breve voltará. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo alcance milhões de pessoas para que elas entendam que não existe outro Deus além de Jesus. Não existe outro Deus além de Jesus. Jesus é Deus. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. Se você assistir esse vídeo até o final,
compartilhe esse vídeo, se puder ajudar o meu canal, né? Não a Deus, que Deus não precisa de ajuda, mas puder ajudar o meu canal, sendo inscrito, acenando o sininho, né? Você vai me ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Eu não prego só a palavra, eu mostro os conteúdos, né? Eu não vou vir aqui para falar de mim. Esse canal foi para falar de Jesus. E esse canal também, eu fiz esse canal com um propósito de ajudar outras pessoas, né? Com o que eu conheço, passar para as pessoas o que eu conheço, né? Às vezes eu divulgo alguma coisa que eu vejo aí fora, eu divulgo, mas eu creio assim, que o principal é você crer que Jesus é Deus. Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.